Você tem dificuldade em saber qual o preço de venda ideal ou até mesmo saber exatamente qual o custo de produção do seu produto, de prestação do seu serviço? Então, vem comigo que eu tenho uma solução que vai te ajudar. Primeiro, eu vou te explicar exatamente a lógica exata para fazer o cálculo de custo e, em cima desse custo, definir o preço de venda. E eu também vou te mostrar uma solução, que é uma ferramenta que você pode utilizar para o seu negócio para calcular o preço de venda ideal de qualquer produto ou qualquer serviço que você preste para os seus clientes. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Essa aqui é a calculadora de custo e preço de venda ideal. Então ela é formatada da seguinte maneira, tá? Ela pode ser tanto usada por quem presta serviço, deixa eu centralizar novamente, tanto por quem presta serviço, fabrica produtos ou revende algum produto, alguma mercadoria. Vou começar aqui com um exemplo que é a revenda de mercadoria. Vamos supor que você tenha lá uma loja de sapato, uma loja de capinha de celular, né? Tem a revenda de algum produto. Então, você vai selecionar essa opção e vai acompanhar esse passo a passo para entender como calcular os custos do seu negócio. Bom, primeiro de tudo, para você ter uma revenda, provavelmente você tem um ponto de venda, a não ser que você venda tudo diretamente de casa. Eu vou supor aqui que você tem um ponto de venda, que você paga aluguel, talvez até um IPTU, e que somando isso tudo por mês, você tem um custo fixo de R$2.000. Ou seja, você pega aqui o aluguel, soma mais o condomínio, o IPTU você pega o valor total do ano e divide por 12, porque aqui você vai colocar só o valor, o custo do mês, tá? E aí você chegou no valor total de R$2.000. Água, luz, gás, internet, você vai somar também aproximadamente quanto você tem de custo todos os meses. Então, numa loja, vamos pegar aqui um exemplo de uma loja de venda de roupas, tá? Nessa loja, normalmente gasta pouca água, um pouco de luz e também tem o plano de internet. Então, vou colocar aqui R$350 nesses gastos. Aqui em ferramentas, tá? Supondo que a loja tem algum sistema para fazer a gestão das vendas, emissão de nota, contabilizar. Então, também uns R$250 por mês. Retirada mensal do sócio proprietário, do dono. Aqui é bem importante entender que você é o dono, né? O seu salário ele é um custo fixo, tá? E normalmente numa empresa pequena, a retirada mensal do dono é o maior custo fixo que ela tem. Então, tem que tomar cuidado aí na hora de definir o seu salário, a sua retirada mensal, para não comprometer a saúde financeira do seu negócio. Então, vamos supor que nesse caso, né, você tire R$5.000 por mês, né, de salário fixo referente ao Prolabore retirada mensal. E aqui eu sempre gosto de reforçar que existe uma diferença bem importante entre o que é a retirada mensal e o que é a distribuição de lucro, tá? Retirada mensal é aquele salário que você tem que tirar obrigatoriamente para pagar suas contas, para se sustentar e que o dono, né, vai estabelecer quanto que é. Já os distribuição de lucro só vai acontecer se o negócio for lucrativo e o dinheiro estiver sobrando no negócio. Caso contrário, não pode fazer distribuição de lucro e também não pode aumentar a retirada mensal sem que o negócio tenha condições de oferecer essa retirada mensal maior. Ok, contador, MEI, taxas fixas. Aqui vamos botar de contador. Eu não sei quanto que está dentro desse ramo. Na prestação de serviço, a gente consegue encontrar contador a partir de R$200, 300 por mês, nessas contabilidades online. Mas quando é um negócio de revenda, provavelmente é um pouco maior, porque tem mais volume de emissão de notas. Outras contas do mês, vamos supor que aqui você tenha uma
uma vendedora para te ajudar, que você paga um fixo mensal. Então vamos colocar aqui também que essa vendedora custe 2.500, tá? Tô chutando bem para baixo que se pagar o salário com carteira assinada, provavelmente é mais que isso. Outros dados do negócio, maquininha de cartão. Aqui é muito de negociação, tá? Aqui vai uma recomendação, se você passa suas vendas na maquininha de cartão, você tem que estar atento quem oferece as menores taxas, as melhores condições, de acordo com o seu negócio. Porque muitas vezes a empresa que oferece maquininha de cartão, se você movimentar um certo valor, a taxa cai, a mensalidade deixa de existir, até esqueci de mencionar isso, se você paga a mensalidade na maquininha, isso vira um custo fixo e vai diminuir o lucro do seu negócio. Então sempre vai atrás, pesquisa, negocia, tá? E tenta aí uma taxa mínima, a menor taxa possível. Então aqui eu estou botando uma média de 2,5, tá? Isso é possível no mercado. Imposto sobre vendas, essa informação você vai pegar com o seu contador, tá? O imposto sobre vendas é um percentual, então vou colocar aqui a título de exemplo 10%. Sempre botar aqui o valor do seu negócio, a sua realidade. Se você faz emissão de notas fiscais e recolhe o imposto certinho, né, você tem que saber exatamente qual o percentual. Outras taxas aqui não vai ter nenhuma. Percentual de lucro que você deseja no seu negócio. Então você trabalha com venda, revenda de produtos de vestuário, vamos dizer assim. Você tem que definir aí quanto você quer de percentual de lucro. Vou botar aqui 40%, tá? Cada um vai decidir certinho no negócio quanto que deseja. E esses dados aqui, eles vão servir para você calcular o seu custo lá na frente, ok? Então, suas contas fixas totais, 10.500 por mês. Então, todo mês, faça chuva, faça sol, você vai ter esses custos independente das vendas. Quando o negócio é uma revenda, você vai informar aqui nessa etapa 3 qual o seu faturamento médio. Então vamos dizer que você costuma faturar mais ou menos o mesmo valor todos os meses, tá? Então você vai colocar uma média de 3 meses. Se o seu faturamento oscila muito, você coloca uma média de 6, se possível dos últimos 12 meses, só para ter uma noção melhor. Então vamos colocar aqui que essa loja de revenda de roupas fatura 55 mil por mês. Bom, aqui nós chegamos então a um custo fixo para cada real vendido de 19,09%. Ou seja, para cada real que você vende, 19 centavos é referente a custo fixo. Para melhorar esse percentual, o que você teria que fazer? Você teria que vender mais, digamos que você chega a 80 mil. Então, esse percentual já vai cair para 13,13%. Então, essa é a sua possibilidade para que o custo fixo pese menos no preço de venda, que é aumentar faturamento, né? Aumentar a receita ou diminuir custo, né? Se você conseguir diminuir algum custo aqui, vamos dizer... Ah, não estou vendendo muito, vou dispensar aqui a minha ajudante. Então, se bota 0, já cai aí o percentual de custo fixo. Beleza? Então, essas são as possibilidades. Essa planilha permite que você faça. Você pode fazer simulações. Quando você vê que está muito apertado, você vem aqui na planilha, começa a jogar números, vê aqui, estou pagando 4,5%. Na taxa de cartão. Isso vai refletir lá no seu custo de venda lá na frente. Beleza? Aqui são os custos fixos que você vai definir. Na sequência, você tem o cálculo de preço ou você põe aqui os insumos. Então, nesse caso, tem ingredientes para receita, mas nesse exemplo, nós estamos botando revenda de produtos de vestuário. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui. Então, por exemplo, vestido branco, tá? Eu vou botar assim porque eu não tenho muita noção desse mercado. Eu comprei 10 unidades.
e eu paguei, né, na nota, veio o valor total de R$ 365 já com o frete. Então, quer dizer, cada unidade custou R$ 36,50. Vamos botar aqui também camisa polo. Comprei 15 unidades, bota aqui a unidade, e na nota veio um total de R$ 450. Então, quer dizer, cada unidade custou R$ 30. Agora, vamos lá. Tem outro produto aqui, deixa eu pensar, calça jeans. Comprei 12 unidades e o custo nesse caso foi 560. Então cada calça custou R$ 46. Beleza? Então aqui você vai lançar seus insumos, o custo que você teve, o valor pago, né? E aí você vem para cá para calcular o preço. Então vamos lá, vou botar aqui calça jeans. Aqui a quantidade é 1, tá? Você quer saber o custo para cada unidade. Data de revisão, vamos colocar aqui dia 7. E aí, você pode vir apagar aqui, como é só um exemplo. Você vai fazer o quê? Apaga também a quantidade. Você vai vir, seleciona o vestido branco, uma unidade, e aí você tem os seus custos todos calculados. Então, quer dizer, o que acontece? Custo dos materiais é o que você pagou lá, os insumos, tá aqui, R$ 36,50. Total de custos fixos, 0,15, né? É o que você calculou aqui na frente, 19,09% é o seu custo fixo. Preço mínimo que você deve vender esse produto para não ter nada de lucro, ou seja, você vai pagar os seus custos variáveis, vai pagar os seus custos fixos, se você vender por R$ 42,79. Já se você quer ter um lucro limpo de R$ 32,22, que é o percentual que você definiu aqui, 40%, você tem que vender esse produto a pelo menos R$ 80,56. Lembrando que isso são dados hipotéticos, tá? Eu não faço a mínima ideia por quanto você consegue comprar um vestido branco do seu fornecedor. Então, você tem que ter os valores, né, preenchidos aqui corretamente para saber por quanto você deve vender para ter um lucro limpo de R$ 32,22. Então, isso é bem importante, verificar essas informações com clareza. Beleza? Então, vamos ver. Agora você já tem aqui o preço ideal para o vestido. Vamos mudar aqui. Agora eu quero saber da camisa polo. Então, é só mudar e botar aqui a quantidade 1. Tá? Esse é o preço de venda para uma unidade. Vamos dizer que seu cliente quer 3. Aí você também pode fazer o cálculo aqui. Preço ideal, R$ 198,64. Beleza? Então, aqui é só para você calcular o seu custo. Vamos dizer que também que você vende o produto e você gosta de colocar a embalagem. Vamos botar aqui que você comprou 15 embalagens. Não, embalagem normalmente é 100 unidades. E essas 100 unidades custaram R$ 45. Outra coisa, vamos dizer aqui que você gosta de botar um brinde. Né? Supondo que você quer um brinde, 100 brindes, unidade, você pagou R$ 65. Aí você quer montar um combo. Para cada cliente que compra a camisa polo, você vai gastar com embalagem, né? Uma embalagem, e também vai dar um brinde para esse cliente. Então, olha só, o seu custo já vai aumentando e o preço ideal de venda vai modificando. Tá? Isso aqui é só um exemplo. Pode ser que em alguns casos, sei lá, você vende a camisa polo e vai dar um brinde um pouco maior. Então você tem que saber a quanto você deve vender essa. Aqui em cima eu esqueci de mudar, camisa polo. A quanto você vai vender para poder cobrir todos os custos aqui com o produto, embalagem, brinde e ainda ter um lucro limpo satisfatório. Ok? Então vamos lá, agora vamos para outro exemplo. Custo fixo na situação de serviço, prestação de serviço.
ou melhor, fabricação. Vamos pegar um exemplo de fabricação para ficar mais fácil. Vamos lá, aluguel condomínio, vamos dizer que a fábrica é pequena, também gasta R$2.000. Água, luz, internet aqui em fabricação, vamos botar o exemplo aqui, fabricação de bolos. Então, o gasto seria de um pouco maior, R$800, gasta mais água, mais luz. Ferramentas e sistemas também, 250. O dono, nesse caso, ele quer retirar R$6.000 por mês de salário. Contador MEI, taxas fixas, 400. E esse fabricante também tem um funcionário para ajudar. Taxas do cartão, ele já tem uma negociação um pouco melhor, só paga 2%. Imposto sobre vendas aqui, vamos botar 14,5%. E o lucro desejado, vamos dizer que ele não quer ser tão agressivo, de 30%. Então ele tem aqui um custo de R$11.950. No caso de fabricação, o que acontece? Você vai digitar aqui quantas unidades você consegue produzir por mês. Isso supondo que os seus produtos não tenham uma diferença muito grande no preço. Então, por exemplo, um produto é R$25, outro é 30, 40, 50. Então, está bem próximo os valores. Mas quando você tem produtos que, por exemplo, um custa 30, o outro custa 500, aí o mais adequado é você pegar o valor de vendas e definir um percentual. Mas quando os produtos têm um preço muito parecido, você vai colocar aqui quantas unidades você consegue produzir por mês. Vamos supor que essa fábrica de bolos ela consiga produzir 1.200 bolos por mês. Então, quer dizer, para cada produto, o custo fixo é R$ 9,96. Beleza? Mas se tiver essa diferença muito grande de preço, aí eu recomendo você pegar aqui como revenda, que aí considera um percentual em cima do preço. Vamos voltar. Então fiz a mudança, agora nós estamos trabalhando com fabricação, tá? Supondo que o seu caso é fabricação. Os ingredientes já estão aqui, farinha, nata. Eu até vou eliminar aqui esses, que é para não atrapalhar. Vamos botar aqui fermento. Fermento é 250 gramas. Paga o preço de um fermento, sei lá, R$22. E aqui, vamos botar mais um ingrediente, ovos. Ovos, quantidade comprada, vamos dizer 300 ovos, unidade. E o total pago, nesse caso, foi R$125. Então, ele vai fazer o cálculo já, custo por unidade. E eu vou vir aqui calcular o custo bolo de cenoura. E o que me acaba de lembrar é que eu tenho que botar a cenoura também nos cálculos. Quantidade comprada, nesse caso, vou colocar 5 quilogramas. Ele já calcula a unidade usada para gramas, que é mais fácil. Então, esses 5 quilos custaram R$23. Vamos lá, agora calcular o preço, nosso bolo de cenoura, para produzir uma unidade, beleza? Então, vou vir aqui apagar isso aqui também, para não atrapalhar. E vou selecionar os ingredientes. Então, para fazer um bolo de cenoura, eu vou usar farinha, na quantidade, nesse caso, de 800 gramas. Também vou usar ovos, vou colocar aqui quantos ovos. Aqui ele já te mostra qual unidade que você deve considerar. Então vamos colocar aqui 4 ovos. Manteiga. Manteiga nesse caso, para um bolo, 100 gramas de manteiga. E também a cenoura. Nesse caso, para esse bolo, foram 350 gramas, tá? Tudo valores hipotéticos que eu estou considerando. Então, olha só, se eu tivesse esses custos, né? Custo com material, o custo fixo ele já trouxe para cá, né? Lembra que nós calculamos aqui na frente. Ele traz, primeiro, o preço mínimo que você deve vender
sem lucro, tá? Se você vender a esse preço, você não vai ter nada de lucro. É óbvio que você vai conseguir cobrir esses custos aqui com aluguel, ferramentas, sua retirada, o salário do seu ajudante e todos os outros. Se você produzir 1.200 unidades e vender ao preço de R$ 26,78. Mas, se você quer ter o seu lucro, você tem que vender por pelo menos R$ 41,80 esse produto, né, considerando os custos e o lucro que você quer. Então, é dessa maneira que você vai fazer o cálculo, sempre levando em conta aqui qual o modelo de negócios que você utiliza. Tá? No caso da fabricação é o que eu falei, se o preço dos produtos for muito diferente um do outro, o ideal é você considerar um percentual. Aí você muda para cá, como revenda, e aí ele vai te dar o percentual que você deve cobrar para cada produto. E considerando, né, o faturamento que você tem, aí nesse caso, ao invés de botar o número de produtos, você põe o faturamento que você tem para fazer o cálculo. Então vamos dizer aqui, se tivesse um bolo que vende a 40, o outro que você vende a 600. Então vamos fazer assim, um faturamento de R$35 mil. Então o custo fixo seria 34,14% do preço de venda. E aí, né, você viria para cá e teria esse resultado, né, um pouco diferente se comparado com o outro. Beleza? Então essa é a variação. Se você tiver qualquer dúvida aí sobre o cálculo do seu preço de custo, né, o custo fixo e também o seu preço de venda, é só deixar nos comentários, na medida possível que eu vou responder e explicar aí qual é a melhor forma de calcular o seu preço de venda.